Fala galerinha, no nosso vídeo de agora a gente vai falar sobre modal verbs. Aí você deve estar se perguntando por que eu dei um salto tão grande no conteúdo. É simples, é porque nesse canal eu estou revisando assuntos do início da matéria e estou avançando assuntos para que os meus alunos, nem vocês que assistem de fora, percam conteúdo para a prova. Então esse seria o assunto que eu começaria a trabalhar nesta semana, não fosse o coronavírus e toda a sugestão de isolamento social e quarentena, para que a gente não se exponha. Vejam bem, verbo modal é um assunto muito recorrente na sua prova, eu já falei isso. Diante disso, eu queria te dar um conselho. É importante que você revise esse assunto sempre, tá? Se você me perdoa a brincadeira, pega uma folhinha, escreve verbos modais e coloca a foto do Neymar do lado. Assim como o Neymar sempre cai, verbo modal também sempre cai na sua prova. É fato, ele vai cair. Então olha só, observem os seguintes exemplos. São 18 horas, Paulo deve estar trabalhando. E Paulo fez 18 anos, ele deve se alistar. O verbo dever é um dos verbos modais da língua portuguesa, junto com o verbo poder. Repare o seguinte, nas duas frases, ele está conjugado como terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Mas em cada frase o significado dele é diferente. Quando eu digo Paulo deve estar trabalhando, isso é uma possibilidade. Pode ser que ele esteja trabalhando. Mas quando eu digo que ele deve se alistar, é uma obrigação. Todo brasileiro do sexo masculino ao completar 18 anos deve se alistar para o serviço militar. Em inglês, a lista de verbos modais é muito maior do que a do português. A lista é grande. Então, por isso, eu vou dividir os verbos modais por assuntos, por tópicos, ok? O primeiro tópico que a gente trabalha é o de habilidade e capacidade. Reparem que os dois slides anteriores eu já tinha falado com vocês, né? Ah, sim. Voltando ao slide anterior. A partir de agora, vamos entrar em um universo da língua inglesa que está além da gramática. Digo, não basta só gravar as regras. É preciso entender como cada verbo é utilizado. Para isso, somado às regras gramaticais, necessitaremos da semântica. Para quem não lembra, semântica é a parte da linguística que estuda o significado, que estuda como uma frase é usada, por que ela é usada daquele jeito. Primeiro uso de modal, ability ou capacity. Para falar de habilidade no presente, a gente usa can, cuja negativa é cannot e sua contração can't. Os ingleses pronunciam can't. Então, observem esta frase. I can speak English. De acordo com o dicionário, can é poder. Mas se você traduzir esta frase como eu posso falar inglês, ela não faz sentido. Por quê? A gente não está falando de permissão, a gente está falando de habilidade. Então, como habilidade, o contexto melhor seria eu consigo falar inglês. A mesma coisa na frase aqui de baixo, ó. She can run 5 miles in half an hour. Ela consegue correr 5 milhas em meia hora. Ela consegue correr 8 quilômetros em meia hora. Chitara, né, gente? Ih, eu sou velho. Chitara era uma personagem do desenho Thundercats. Era um guepardo. Agora observem. Qual a diferença entre Lutero e o Kant?
um é iluminista, o outro é protestante? Tá, gente. Quem não entendeu a brincadeirinha, Gaiola das Cabeçudas, Marcela Diné. Bem, qual a diferença entre I speak Portuguese, I can speak English? I speak Portuguese. Eu sou brasileiro. É natural. É comum. I can speak English. Como brasileiro, não é comum. Eu tenho a habilidade de falar inglês, mesmo sendo brasileiro. Para expressar a habilidade, o modal que a gente vai usar no passado é o could. A negativa dele é could not e a contração couldn't. Could you speak Chinese at the age of 9? Você conseguia falar chinês aos 9 anos? They could swim when they were 9 years old. Eles conseguiam nadar quando eles tinham 9 anos. Agora observem. Can só pode ser usado no presente. Could só pode ser usado no passado. E o que acontece quando a gente quer falar de todos os tempos verbais? Para isso, a língua criou a expressão to be able to. To be able to significa ser capaz de. Monica can play the guitar. She has been able to do it for 7 years. Mônica consegue tocar violão. Lembrando, guitar é falso cognato. Significa violão. She has been able to do it for 7 years. Ela tem sido capaz de fazê-lo há 7 anos. Agora uma possibilidade de prova. Como a prova cobra? Muitas vezes a prova vai te pedir para reescrever uma frase. Essa luzinha me atrapalhou. Para reescrever uma frase sem alterar significado. Então, por exemplo, I can speak English. Pode ser reescrita como I am able to speak English. Eu consigo falar inglês. Eu sou capaz de falar inglês. Agora, request. Léo, o que é request? Request é pedido. Então, como pedido, eu tenho um bizu máximo para te dar. Todo pedido é uma pergunta. Você não vai pedir à sua mãe se você pode ir à praia, falando para ela assim, mãe, eu posso ir à praia hoje, tá? Isso não é pedido. Isso é comunicado. Pedido é, posso ir à praia hoje? Então, veja. O inglês tem 4 modais usados. Gente, eu sou de humanas. Na verdade, 5 modais usados para expressar pedido. May, shall, could ou might e can. O may é o mais formal de todos. Em seguida vem shall, could e might. E o mais informal, can. Para vocês terem ideia, may é tão formal que ele nem aceita contração. Tá? Pô, Léo, eu esqueci o que é formal e informal. Formal é quando você fala com alguém que você não tem intimidade. Exemplo. Você acabou de passar para EAR e tem que falar com o tenente brigadeiro. Você vai ser formal com ele. Perdoe-me pela tosse. May I help you, sir? Shall I help you? Might I help you? Could I help you? E aí, para brincar um pouquinho, can I help you, nem? Observem. Eu tenho várias perguntas com modais diferentes, todas dizendo a mesma coisa. O que muda é a formalidade. Agora, para permissão, eu não vou usar shall, tá? Então eu tenho aqui, you may wear bermudas in the classroom. She might use a dictionary. They could talk to each other during the break. They can use their notebooks. Você pode usar bermuda na sala de aula, tá? Tá autorizado. Ela pode usar um dicionário, tá autorizado. Eles podem conversar uns com os outros durante o intervalo, tá autorizado. E eles podem usar os seus computadores, notebooks. Também pode ser caderno, né, gente? Então aqui falta um contextozinho. Agora,
a gente vai começar a entrar numa sequência que vai levar a obrigação e proibição. Então, para começar essa sequência, necessity. Need. Need expressa necessidade. They need to study hard. They need to study hard. Observe que entre as duas frases há uma diferença muito pequena. Na de cima tem um to, na de baixo não. O que acontece? No inglês americano, need não é modal. Na Inglaterra é considerado modal. Mas reparem, as duas frases têm a mesma tradução. Eles precisam estudar arduamente. Passando, a gente tem conselho e sugestão. Para isso a gente usa should e ought to. Ambos têm o mesmo significado. Deveria. Então aqui, I have a headache. What should I do? Duas observações. Em inglês, a gente não fala estou com dor de cabeça. A gente fala eu tenho uma dor de cabeça. E aí reparem que na palavra headache, o sufixo ache, A-C-H-E, ache, equivale a dor. Então toda vez que você conseguir enxergar uma palavra terminada com esse sufixo, você está falando de dor. E aí a pessoa pergunta, o que eu deveria fazer? E o falante responde, you should relax a little. Você deveria relaxar um pouco. Ought to. I have a stomachache. What ought I to do? Eu tenho uma dor de estômago. O que eu deveria fazer? Reparem que ought fica esquisito, né? Ought I to do? You ought to see a doctor. Você deveria ver um médico. Senhores, em relação ao ought, ele é mais usado na afirmativa, mas ele pode ser usado na interrogativa e na negativa. Had better. Vocês estão vendo que o modal é bastante coisa, né? Eu dei até aqui uma pausa no slide para fazer um comentário. Tenta fazer um resumo do que você já ouviu até agora e vamos seguir. Had better. Ele é usado como se fosse uma precaução, um aviso. Imagina o seguinte, um molequinho... Gente, é sinusite e rinite, tá? Não é corona. O molequinho tá escondendo as notas da mãe porque vai ter um passeio. E alguém fala pra ele, ó, you'd better tell your mother about your grades. She'll find it out. Seria melhor você contar pra sua mãe das suas notas. Ela vai descobrir, tipo, sabe que tua mãe é pesada, ela vai te botar de castigo, então engana ela não, fala a verdade. Agora, gente, obligation. Obligation é um assunto muito interessante. Você tem como modal o must e o verbo have to. Have to não é modal. Have to tem conjugação, tá? Agora, uma verdade. Na vida real, usa have to pessoas iguais. Tipo, eu tô falando com um colega meu, have to. Agora, must é usado porque tem autoridade. Então, eu como professor, se eu der uma ordem para um aluno, eu posso usar must. Agora, na vida real, um aluno não pode usar must para falar com o outro. Tá? Então, cuidado só com isso. Mas, como é que funciona na tua prova? Na tua prova, eles são sinônimos. You have to help your siblings. Você tem que ajudar seus irmãos. Olha que nível pesado. You must shave yourself every day if you are a military. Você deve se barbear todos os dias se você for militar. É uma ordem. Como militar, você é obrigado a se barbear. Claro, se você tiver dispensa barba, você não precisa se barbear todo dia. Do contrário, sim. No necessity. A gente tem need not, que no inglês britânico pode ser escrito needn't, don't have to ou don't need to. Today is Sunday. You needn't wake up so early.
Imagina essa frase. Hoje é domingo, você não precisa acordar tão cedo. Escrita de outra forma. Today is Sunday. You don't need to wake up so early. Hoje é domingo, você não precisa acordar tão cedo. Lembram daquela história de que no americano need não é modal? Então, ó, you don't need to wake up. Agora, no britânico, you needn't wake up so early. Duas observações pertinentes. Até hoje eu só vi needn't na prova da EFON e Escola Naval. Mas é legal você saber que ele existe, tá? Ele não está errado. Ele existe. Agora o mais radical de todos, prohibition. Para proibição a gente vai usar must not ou mustn't, cannot ou can't, shall not ou shan't e no com ing. Léo, no com ing é modal? Não, nunca foi e nunca será. Mas imagina o seguinte, a prova te dá a frase no smoking here e pede para você reescrevê-la. Você pode reescrevê-la como you mustn't smoke in here, you can't smoke in here, you shan't smoke in here. Todas elas estão expressando o seguinte, você está proibido de fumar aqui dentro, né? Isso é aplicado em sala de aula, transporte público, tranquilos? Dando continuidade, a gente fala agora de possibility. Lembra lá da primeira frase? Que o menino deve estar trabalhando? Então, isso é possibilidade. Reparem aqui, must 90%, may 75%, shall 60%, can 50%, might could 25%, cannot mustn't 0%. Léo, que porcentagens são essas? Só para te ajudar a entender uma coisa. Quando eu uso must, eu tenho 90% de certeza. Tá? Lembrando, nenhum modal expressa 100% de certeza. Nenhum modal. Então aqui. She might miss the class. She never gets late. Ela deve perder a aula. Ela nunca chega atrasada. Gente. We may be in quarantine until May. Nós devemos estar de quarentena até maio. Parece que o negócio vai ser sério. She can call you tonight. I have this feeling. Ela pode te ligar hoje à noite. Tô com esse sentimento, tô com essa sensação. They must be at home. The lights are on. Eles devem estar em casa, as luzes estão acesas. Agora imagina num lindo dia de sol, você em casa, primeiro dia de férias, quando uma vizinha passa berrando, tirem os carros porque o rio transbordou. Aí você fala, it can't be flood, it's so sunny. Não pode ser enchente, está tão ensolarado. Por que enchente? O rio havia transbordado. Estava em obra aqui em Rocha Miranda, e choveu na Pavuna, choveu em Jacarepaguá. Quando o fluxo da água se encontrou em Rocha Miranda, ferrou tudo. E, gente, avançando para o final. A gente pode usar modais no passado. Como, Léo? Modal mais have mais particípio passado. E aí o sentido que vai passar é o sentido do modal. Por exemplo, how come Bob argued with the waiter? How come é uma pergunta informal para por quê. Por que Bob brigou com o garçom? The food must have been awful. A comida deve ter sido horrorosa. Percebam, possibilidade. Have you heard of Susan? Tem tido notícias da Susan? Yep. Poor her. Sim, tadinha. She's just passed away. Sim, ela acabou de morrer. Yeah. She should have stopped smoking, but she was stubborn as a mule. Sim, ela deveria ter parado de fumar, mas ela era teimosa como uma mula. May her rest in peace. Que ela descanse em paz. Vejam,
Aqui está indicando um conselho no passado. Ela deveria ter parado de fumar, mas ela não parou e por isso faleceu, né? Senhores, repassem esses vídeos quantas vezes quiserem. Havendo dúvidas, podem me mandar por e-mail e contem comigo, tá? Vamos estudando juntos até a prova. A prova que lute para nos reprovar. Tô brincando. É a gente que lute para passar nessa prova e garantir a farda. Que Deus esteja conosco, um grande abraço e até o próximo vídeo.